Paz esteja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online, hoje a gente vai fazer a terceira parte e a última, que é do livro de Juízes e Ruth, que está dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento, é a lição 7. Nós já vimos o alvo da lição, só vou relembrar. Conhecer os ciclos no livro de Juízes, compreender a tipificação de Cristo em Boaz, que faz parte do livro de Ruth, desejar estar no centro da vontade de Deus, falar às outras pessoas sobre o resgatador Jesus Cristo, orar pelos governantes que atuam em nosso país. Na aula passada a gente parou aqui no item 5, que é o paralelo. Só quero relembrar um pouco das aulas anteriores, fazendo um resumo sobre o livro de Juízes e o livro de Ruth. Então, o livro de Juízes ele acontece num período de 400 anos, quando Josué conquista a terra prometida, porém o povo não conquista por completo. Josué ele não deixa um sucessor, não deixa um líder. E como diz no versículo-chave do livro de Juízes, naqueles dias não havia rei sobre a terra, e cada um fazia o que bem parecia bem aos seus próprios olhos. Então, cada um fazia o que se achava melhor. Não havia um líder, não havia um rei que governasse como foi Josué e como foi Moisés. E o povo de Israel acabou fazendo aliança com os povos estrangeiros naquela terra. Como eles não conquistaram a terra prometida por completo, a influência dos povos estrangeiros acabou pervertendo o coração do povo de Israel. A idolatria daquele povo acabou estragando o povo de Israel. E o que acontece? Deus permitia que os inimigos oprimissem a nação de Israel. E a nação de Israel clamava a Deus para que houvesse um livramento. Deus ouvia e levantava uma pessoa, um líder, um juiz no caso. Foi o caso de Gideão, de Baraque e Débora, Sansão, que teve mais Sangar, Eude. Então, cada vez que o povo clamava a Deus, eles pecavam e acabavam pecando contra Deus. Deus permitia que o inimigo afligisse eles buscavam a Deus novamente e Deus levantava um líder e dava o livramento. É um povo que não tinha uma constância, eles eram inconstantes no seu modo de agir com Deus. Se a gente for pensar, algumas vezes a gente é assim, a gente esquece que Deus é o nosso líder, que Jesus é o nosso líder e acaba tomando decisões por conta própria. Isso acaba afetando a nossa vida, a gente se arrepende e acaba buscando a Deus novamente, clamando a Deus. Deus vem com a sua graça e nos abençoa. E assim foi o período de Juízes. A graça de Deus era constante na vida daquele povo, porque eles pecavam e clamavam a Deus e Deus vinha e dava o livramento novamente. E eles precisavam de um líder, eles clamavam, eles começaram a buscar Deus em busca de um líder único, eles queriam um rei. E dentro dessa história acontece a história de Ruth. Deus já estava provendo através de Ruth, através de Noemi, por mais que aquela situação parecesse fora do controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. E através de Ruth e de Boaz, Deus já estava provendo um rei para Israel, que é o rei Davi. No caso, Ruth é a avó de Davi. Pela vida de Boaz e de Ruth, nasce Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então Deus já estava provendo para aquele povo, para a nação de Israel, um rei para eles. E agora a gente vai ver um paralelo entre Ruth e Boaz e Jesus Cristo, porque o livro de Ruth vem trazer a redenção. Ruth era uma moabita e os moabitas era uma nação pagã que veio da junção, que foi através do incesto que teve das filhas de Ló com Ló. A gente sabe que Ló ele era sobrinho de Abraão, e quando eles se dividiram, Ló acabou indo para Sodoma e Gomorra. E a gente sabe a história do que aconteceu, e então as meninas acharam que depois que Sodoma e Gomorra foi destruída, que elas perderam a mãe, não havia mais ninguém para suscitar, a dar continuidade no nome delas, na família delas. Então elas acabaram embriagando Ló
e tiveram relações, uma relação incestuosa que foi com que nasceu Moabe, que veio da tribo dos Moabitas e acabou sendo uma nação pagã. Ruth pertencia aos Moabitas. Então, aqui diz assim, em Romanos 3:23, que é um versículo bem conhecido, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ruth estava perdida e nós também estávamos perdidos, nós andávamos sem direção, sem a luz de Cristo. Em Romanos 1:3 está escrito da seguinte forma: com respeito a seu filho, o qual segundo carne veio da descendência de Davi. Então a gente vê que Ruth, ela acabou casando com Boaz, que era da tribo de Judá, porque Noemi, a sogra de Ruth, é da tribo de Judá, mas como naquele tempo houve um período bem difícil, eles acabaram indo para Moabe. É como se houvesse hoje a gente está num período difícil aqui no Brasil e a gente tivesse condições de viajar para outro país, tentar a vida em outro país. E foi o que Noemi Noemi e seu esposo tentaram fazer, só que chegando lá não deu certo. Ela acabou perdendo tanto o esposo quanto os filhos e acabou ficando só com as noras, Orfa e Ruth. E Orfa voltou para a família dela e Ruth continuou com Noemi, seguiu para a tribo de Judá com Noemi. Então a gente vê aqui o companheirismo entre as duas que houve, companheirismo de sogra e nora. E para que Ruth entrasse na linhagem de Jesus, era uma pessoa que, como nós estávamos perdidos, nós fomos enxertados na oliveira, né? A gente era gentil e como o povo de Israel não aceitou a Jesus, a Bíblia diz que todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim foi na vida de Ruth. Boaz, ele cumpriu todos os requisitos necessários para que pudesse resgatar Ruth, para que pudesse se casar com Ruth. E através desse resgate, Ruth entrou para a linhagem real, para a linhagem de Jesus. E Jesus também, ele cumpriu todos os requisitos necessários para o nosso resgate. Ele foi o cordeiro mudo, um cordeiro perfeito, né? Para que pudesse, para que os nossos pecados pudessem ser remidos. Em Hebreus 10:7 está escrito da seguinte forma: então disse: eis que aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele se entregou voluntariamente para resgatar a nossa vida. Ele, além dele preencher os requisitos, houve um ato voluntário, um ato de amor para nos resgatar. E assim também foi com Boaz. Ele se entregou voluntariamente para resgatar Ruth. Ele tinha todos os requisitos necessários de um resgatador para que pudesse alcançar a vida de Ruth. E concluindo a lição, a gente pode ver assim: é muito interessante ler Juízes e Ruth juntos, porque é uma história, as duas histórias acontecem no mesmo período. As duas últimas histórias de Juízes e o livro de Ruth formam uma trilogia que destaca as qualidades da tribo de Judá e critica a tribo de Benjamim. Nos últimos capítulos do livro de Juízes acontece um conflito, como se fosse uma guerra civil. A partir de Juízes 18, depois vocês podem ler, a tribo de Benjamim acaba entrando em guerra com os demais tribos de Israel e acabam perdendo. Então, é uma crítica que fica, ela não entrou em consenso com as outras tribos de Israel e acabou vendo essa guerra. E as qualidades da tribo de Judá, que foi o que aconteceu com Boaz e Ruth. O Boaz era um homem que ele tratava bem os seus empregados, ele tinha todos os requisitos de um bom chefe, de um bom líder. Os escritores bíblicos já preparavam o terreno para que Israel lembrasse que a promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saul era de Benjamim e Davi era de Judá. Então,
o livro nesse período em que parecia que estava tudo fora do controle, em que cada um fazia o que bem entendia, Deus já estava preparando através da vida de Boaz e da vida de Ruth um rei para Israel. E o rei deveria vir da tribo de Judá e deveria ser escolhido pela tribo de Judá. E Saul era da tribo de Benjamim, porque Saul foi escolhido pelo povo. O povo viu as qualidades físicas de Saul e achou que ele seria um bom rei. E como Deus fala em Samuel, no livro de Samuel, Deus vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração. Então Deus atende o pedido do povo, coloca Saul como rei, mas já prevendo que Davi seria o rei, já preparando o terreno para que tudo acontecesse para que Davi, da tribo de Judá, fosse o rei de Israel. E que a gente entende dessa lição de Juízes, de Ruth, é que por mais que as coisas parecessem fora de controle, por mais que a gente esteja passando por no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, Deus está no controle de todas as coisas. Ele revela a providência dele no meio da crise, ele revela pessoas que a gente jamais imagina para que possam entrar com providência, para que possam ser bênção na nossa vida. Então, que nada na nossa vida está fora do controle de Deus. Assim como Ele abençoou a vida de Ruth, né, resgatando, Ele nos resgata também a cada dia do pecado, Ele entra com providência para a nossa vida. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar lá no grupo da igreja, no departamento de ensino. Que Deus abençoe a todos, fiquem bem e até a próxima.